Agora foi. Beleza. Então, vocês vão baixando o aplicativo ou acessem. Eu vou... Deixa eu pegar aqui. Que tem um link aqui, que é esse aqui. Ó. Vou copiar esse link e vou colar para vocês também acessarem já diretamente a turma. Tá? Tranquilo? Agora ver se não cai, não. Pronto. Beleza. Aí você vai participar da turma e coloca o código que eu acabei de enviar e daqui quando vocês forem entrando vai aparecer para mim o nome de vocês. Aqui nessas pessoas, né? Ó, já tem uma galerinha aí, o Pablo, Rainara, Epsan Domin. Queria saber quem é essa pessoa. É Peter Sandomani. Seu nome? É o seu nome mesmo? É, meu nome, professor. É Epsan Domani. Como é que é? Peter Sandomani. Epsan Domani, tá bom. Diferente. Então, 3 pessoas já estão aí. Aí o que acontece? Eu vou lançando notas aqui, então, se você vincula, muita gente não vincula, né? Eu vou criando atividades, aí as notas de vocês vão aparecendo aqui, já vai atualizando para vocês. Quando vocês fazem as atividades, eu crio uma aqui, ó. Eu posso vincular o Google Agenda, você também vincular aí para você conseguir receber notificação. E tem um mural aqui, que nesse mural eu consigo então escrever um aviso para todo mundo e responder. Ah, professor, tem uma dúvida, né? Pode usar o grupo do WhatsApp, pode usar aqui, até referente à especificidade de um conteúdo. Por exemplo, eu postei alguma atividade, vai aparecer aqui a notificação. E aí, para não ficar um assunto perdido, às vezes você vem aqui. Enfim, tem várias possibilidades para a gente entrar em contato uns com os outros, beleza? Se alguém tiver dúvida aí no andamento da seleção da turma lá e acessar, é só mandar aí uma mensagem, a gente vai sanando essa dúvida. Tranquilo? Bem fácil, né? Aí, quando tiver as atividades, a gente vai conversando e vai resolvendo. Eu já tenho uma apostila pronta, aí eu disse que ia aprontar e mandar para vocês. Acabei não enviando por WhatsApp, mas eu vou enviar por lá, tá bom? Isso aqui foi uma aulazinha de operações unitárias. É salvo. Vamos pagar. Ninguém mandou uma mensagem aqui. Qual o nome do aplicativo? Vou colocar aqui no chat para todo mundo verificar. É Classroom ou Google Sala de Aula. Se você digitar Sala de Aula também aparece, tá? Provavelmente. Aquele desenhinho. Esta imagem que não está aparecendo mais aqui, mas a gente vai achar. Essa figurinha aqui, ó, tá aqui em cima, ó, essa carinha verde, é ela que aparece lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Play Store, né? Tem acesso na Play Store, Google Play. Aí acessar o Google Play, você vai pesquisar sala de aula do Google. Já vai aparecer.
Não está aparecendo aqui que é um PC. Não está aparecendo. Aqui, ó. Sala de aula, Classroom. É o primeiro. Essa figurinha aqui, ó. Baixa lá, vai aparecer tudinho. Não estava aparecendo porque eu também não estava procurando. Beleza? Tranquilidade, né? Vamos lá. Então, dando continuidade à última aula, qual vai ser a ideia? Vou colocar aqui para vocês. Primeira atividade. Bom, vocês vão fazer. Vocês vão criar um experimento alternativo, utilizando materiais alternativos, voltado para qual tipo de titulação? É a primeira que a gente está vendo, que é a titulação de neutralização. Tá? Vocês vão fazer um experimento voltado para essa titulação de neutralização. E junto com o experimento, vocês vão fazer um roteiro de aula. O que é esse roteiro de aula? É o roteiro do experimento, né? Quais são as vidrarias, os reagentes, e a metodologia empregada. Isso é a parte inicial, né? Que você vai verificar e orientar o experimento para atingir o objetivo. E após essa parte de roteiro, você vai também elencar os objetivos que você pretende atingir ali e dimensionar ou elaborar perguntas voltadas ao experimento, tá? O que seria isso? Então, seriam perguntas que o aluno só vai conseguir responder se ele realizar o experimento, né? Então, essa parte aqui é uma das mais importantes, que são as perguntas que vão nortear a realização do experimento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui não precisa ser algo, vamos dizer assim, uma apostila muito grande, você pode fazer isso em uma página, dependendo, claro, do tamanho do seu experimento, tá? Então, você pode colocar um breve resumo sobre o que pretende fazer. Por exemplo, tem um experimento que é a síntese da aspirina, que é um dos experimentos que deveriam ser feitos, mas, ou da AS, né, ácido acetil salicílico, é a AAS. E não vai ser realizado porque não tem como, né? Bem que eu queria. Bora ver se até o mês que vem eles não liberam, né? Pra gente ir ao laboratório. Tem uma possibilidade aí, mas acho difícil.
de você fazer a síntese da aspirina. Aí você vai dizer por que você faz essa síntese, para quê, qual o objetivo, né, para que serve a aspirina. Esse é seu breve resumo, tá? Aí depois desse breve resumo, você não precisa seguir aquela linkagem inicial, né, de colocar naquela ordem. Você vai montar a sua apostila de acordo com a sua necessidade e o seu experimento. Você deve seguir e ter todos esses itens: vidrarias, reagentes, a metodologia, os objetivos que você pretende alcançar com aquele experimento e perguntas que norteiam a, o seu experimento. Porque se você faz ele é por algum motivo, não é isso? E geralmente essa pergunta então é que vai delinear a experimentação, né? Algum motivo. Então você pode fazer um breve resumo e já nessa, por exemplo, você coloca aqui titulação de neutralização. Aí vem aqui o resumo, né? Você faz o resumo bem centralizado. E embaixo você já faz um adendo, questionando aqui você coloca qual o objetivo já também nesse seu cabeçalho do experimento. E aqui você já coloca as perguntas, né? Perguntas que vão nortear o seu experimento. Essas perguntas elas devem ser respondidas então após a realização do experimento. Então você vem aqui a experimentação, ok? Aí vem vidrarias. Quais são as vidrarias que a pessoa vai precisar? Quais são os reagentes? Outra coisa, como você vai fazer uma metodologia alternativa, não, geralmente a gente usa Beck, LMI, bureta, pipeta, suporte universal, pera, né? Professor, mas eu não tenho isso em casa, né? Como trabalhar com Becker, com LMI, porque eu não tenho em casa. Você pode então colocar sem problema nenhum aqui, por exemplo, usei uma seringa de 5 ml. Ah, eu usei uma lata de leite de 450 gramas, né? De 1 quilo. E por aí vai, porque é um experimento alternativo, então nada impede você utilizar materiais alternativos. Os reagentes. Usei leite em pó, café, usei um comprimido de tal medicamento. Enfim, tem várias possibilidades. Vai ser o que vai entrar aqui no seu reagente, tá? Após fazer esse processo de experimentação, que na realidade, aqui deveria entrar, colocar mais um tópico, né, que seria os materiais, você vai entrar na parte de métodos. Que é o método? Você vai descrever como é realizado esse experimento. Pronto, é isso aqui, né? Aí você vai realizar o experimento em casa, não é só produzir esse manual aqui do experimento, tá? Não é só produzir. Você vai gravar o experimento. Todo mundo consegue gravar? Sim. Pois é, você vai gravar essa experimentação. Ao gravar, você vai salvar o vídeo e vai me mandar, tá? Aí eu mandar o vídeo da experimentação e esse delineamento reacional. Tranquilo? Ao fazer isso aqui, você vai mandar tudo junto e tente responder. Você pode responder essas perguntas que você fez aqui durante o vídeo, certo? Ou aqui mesmo no seu relatório lá embaixo, como uma forma de gabarito, né? Pode ser no verso ou como nota de rodapé, porque aí vai explicitar
aquilo que você tentou atingir. Mas o que eu quero que, como que vem essa resposta? Não é para você, por exemplo, falar assim, misturei água sanitária com amônia, que não é o correto, né? Só estou dando um exemplo. Não faz isso em casa não, que não é meio ruim. Qual é a reação que acontece aqui, né? Não é só você dizer, vai acontecer ácido, uma base mais conjugada e vai reagir e vai formar tal coisa. Não. Você tem que explicar o que está acontecendo, qual a reação, por que ela acontece, qual é o delineamento, tá? Não é perguntas com respostas vazias. Você tem que explicitar bastante aí a sua resposta para que tenha domínio depois do conteúdo a ser explicado. Tranquilo? Tranquilo. Qual é o prazo de entrega? Deu para entender todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar se tiver dúvida, tá? Isso aqui, pessoal, vai ajudar muito vocês na etapa de licenciatura, porque quando vocês forem trabalhar na área de laboratório, vocês como professor precisam elaborar esses planos de aula, né? Isso não deixa de ser um plano de aula, só que na forma de um roteiro experimental. E aí você leva isso para dentro dos laboratórios. O que seria feito caso a gente estivesse indo para o laboratório, mas não está indo, né? Tá bom? O vídeo, como é que ele deve ser produzido? Fica a seu critério, tá? Professor, eu não manjo dessa parada de vídeo aí. Tranquilo. Tem gente que consegue editar, coloca uma entrada, uma música, né? Já recebi vídeos de alunos assim, bem trabalhados. E outros não tão trabalhados. E não quer dizer que quem fez um vídeo tão elaborado vai ser beneficiado em função daquele que fez um vídeo menos elaborado. Vai valer os dois. Claro que um vídeo mais elaborado você consegue, então, compartilhar com quem você quiser. E o seu também, não tem problema nenhum. Mas assim, não tem problema nenhum. O que eu quero ver é o experimento e a resposta das perguntas nesse experimento, tá bom? E envia tudo junto, o vídeo e o arquivo da experimentação. Não vou cobrar um vídeo sensacional porque não tem como. Então fica aquele negócio, né? Me surpreenda, tá bom? Para quando seria entrega? Quanto que vocês acham um prazo razoável aí para entregar? Uma semana, tá bom? Dá para fazer tranquilo? Ou é pouco tempo? Hein, pessoal? Não sei. Eu acho que Só 2 semanas a gente organizar o material, né? Eu Tá, não mas sei como é que é. Agora que eu entrei, a internet está bem ruim, mas acho que 2 semanas é bom. Prazo tá. bom. Então, é porque assim, que vai ficar para 2 semanas, então não vai impedir da gente ter uma outra atividade, algum exercício para a próxima semana, tá? Que assim, se vai ficar para 2 semanas, a gente não pode parar porque tem os outros trabalhos para poder fechar a nota de vocês. Mas aí o próximo trabalho vai ser mais tranquilo para poder não ficar muito sobrecarregado, tá? ok, então. E vamos dizer assim, essa semana a gente vai fechar a aula de hoje, essa semana vai ficar isso aqui. Quando chegar na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente vai ter aula novamente. E sem dúvida eu vou trazer algum exercício já para aprofundar o conteúdo. E esse exercício deve valer nota. Então aí esse exercício já vai ficar para a semana do dia 26. 2 semanas também, então vai coincidir a entrega do exercício com a entrega desse trabalho. Então, se você deixar, vamos dizer assim, para cima da hora, você pode ficar sobrecarregado. Mas não tem como a gente não passar o outro exercício, senão a gente não finaliza, tá bom? Mas para mim não tem problema ser 2 semanas, tá? Então vamos dizer assim, essa semana vai ficar bem tranquilo para vocês, sem aquela cobrança para a entrega da próxima semana desse trabalho.
mas ciente que na próxima semana já tem outra atividade, tá bom? Tá bom. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder também. Atividade, experimento, alternativo. Alguém tem dúvida? Tá tranquilo. A entrega, professor, seria pelo Class ou pelo Gmail, Swap? Eu acho melhor pelo Classroom, mas qualquer coisa, talvez seja pelo WhatsApp, porque tem um vídeo, né? E Sim, sim. aí, pelo WhatsApp, carrega mais rápido. Talvez vocês tenham dificuldade, dependendo da internet. A gente tem aquele e-mail da turma que dá para fazer como a gente fez com a professora de metodologia semestre passado. A gente coloca lá o vídeo, os É, nossos trabalhos, e aí a gente só compartilharia com o senhor pode ser depois então. das 2 semanas. Pode ser então. Pode ser assim. É porque eu receber por e-mail acontece o seguinte, às vezes fica muito. Eu já recebo um monte de e-mail do FAP e receber e-mail de todo mundo fica muito sobrecarregado na minha caixa de entrada e às vezes eu pode passar alguma coisa de percebida, entendeu? Então eu gosto de ter um link específico para isso. Por isso que eu crio aqui a turma, porque na turma vai ter só o que é de química experimental, entende? Professor, Diga. dava para a gente fazer um link também um link no YouTube, mandar só o link para você. Pode ser também, mas não esqueça que tem que entregar o plano de experimento, né? Aí o plano Sim, você pode entregar pelo Classroom. Eu vou criar essa sim, atividade lá no Classroom para ficar como, vamos dizer assim, um aviso. Vai estar salvo lá para vocês saberem a data, tudo certinho, tá? Mas se quiser ser por onde vocês acharem melhor, vocês podem entregar. Mas seria bom que fosse todo mundo por aquele endereço ou por aquele site, ou seja no YouTube, seja na criação do link pelo e-mail, no Drive, o que vocês acharem melhor. Mas um único lugar, porque, por exemplo, um entrega pelo YouTube, outro manda pelo e-mail, outro vai no Classroom, nosso vai ficar meio complicado para eu acompanhar tudo isso, entendeu? A gente pode fazer como a Rainara disse, tipo, que a gente tem o e-mail da turma, né? Aí nisso tem Aham. um drive da turma. Aí dá pra Hum. criar uma pasta e todo mundo anexar lá, tanto o roteiro, né, e tanto o vídeo. Então Aí pronto. nisso a gente só mandaria o link pro senhor. Então pode ser, fica melhor. Aí se ou manda todo mundo, ou todo mundo junto em um único arquivo e manda, não tem problema nenhum, fica melhor. Quem tiver dificuldade, se vocês puderem auxiliar também, tá bom? Ok. Ah, professor, é Hum? individual ou é em dupla? Quantos nós temos na turma? Não sei. Participando mesmo, né? Porque eu acho que são 13 ou 15 ou 16, não lembro de cabeça. Sei que é nessa faixa aí. Mas deixa eu dar um olho aqui, só para ter certeza. Para ver se vai ficar um número par, um número ímpar. Dezoito. Pelo menos tem 18 aqui no diário, né? Então, vou falar o nome aqui, rapidinho, vocês veem aí, se estiver faltando o nome de alguém. Adriano, Andrei, Arleia, Dailson, Diego, Sam dos Santos, Domen, Edson de Oliveira Carvalho, Ingrid, Ivanilson, Joseph, Camila, Lívia, Marli, Pablo, Railana, tá trancado, Rainara, Rosiane, Saile, seria isso? Saile, Essa ilha, mas pelo que eu saiba, ela desistiu. e Silvane de Menezes.
estiver faltando o nome de alguém, tem que verificar na É, coordenação. porque o Diga. Vanilson também, ele parece que vai para outra área. Ele parece que ele tá indo já. Entendi. Tá. Não, o nome de todo mundo que tá aqui, se apareceu, tá tranquilo. Então tem 18, nós vamos fazer duplas, tá? Ok. Então são 18 alunos, 9 duplas de 2. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Aí vocês se dividem aí e vejam como fica melhor para todo mundo. Então vamos lá. Titulação de neutralização, voltando àquele processo inicial. Vocês tiveram, porque o título da disciplina é Química Geral Experimental 2. Já tiveram alguma química experimental? Alguém para responder essa minha pergunta? Ajuda. Teve química experimental no primeiro semestre, mas, tipo, a gente não tem tanta experiência na parte de laboratório. A gente só viu alguns vídeos de experimentos no laboratório, se eu não me engano, vidraria, essas coisas. Quem foi que deu a disciplina? Não lembro agora, não sei se foi o Marcos ou o Jamil, tô em dúvida entre eles. Foi o Jamil. Jamil? Experimental do primeiro semestre foi em Jamil. E a gente fez um vídeo parecido, acho, com esse que o senhor tá falando aí, mas foi só, né, de algo experimental mesmo, que a gente teve que fazer em A casa. gente fez um destilador. Isso mesmo também. Vocês fizeram um destilador? Sim. Quando eu estudava, a gente criou um também, usava uma panela de pressão, fez umas colunas de absorção. Tinha umas latas assim empilhadas, aí embaixo tinha uns furos. Aí a gente fez uma conexão aqui embaixo e usava uma panela de pressão para alimentar. Aí nessa panela de pressão tinha um manômetro, só que essa coluna era uma coluna dupla. Aí ela vinha para uma outra coluna. Aí quando chegava aqui em cima a gente coletava. E aqui tinha o bruto. Sabe como funciona a coluna de destilação? Ainda lembra? Entra o material com baixa concentração e sai o que? Com alta concentração, não é isso? Esse material tem que ser o que? Volátil. E no nosso caso a gente usava álcool. Aí o que que fazia? Comprava álcool 90 no supermercado, e se você pegava uma placa de vidro, colocava um pouquinho e tocava fogo. Aí pegava fogo, só para mostrar pro pessoal. Aí pegava esse álcool, misturava com água, tocava fogo, não pegava fogo, jogava na panela de pressão, acendia, fazia destilação, fazia coleta e tocava fogo. Aí o cara via que estava funcionando a coluna. Mas tem outros métodos de avaliar. Mas tem que ser bem delineado, porque pode dar muito problema isso, né? Só a gente está trabalhando com álcool é complicado. Enfim, dá para fazer um experimento aí alternativo. A gente, na época da engenharia, a gente trabalhava muito com isso, com esses equipamentos alternativos. A gente já fez um cercador vertical, que era nesse estilo aqui. A gente fazia secagem de plantas nesse secador. Ele tinha rodinha, ele tinha um vidro aqui e umas gavetas. E essas gavetas tinham umas telas aqui dentro. Aí você colocava o material orgânico aqui, e tinha tipo uma chaminé aqui. E um cooler de computador. Então a gente colocava ele no sol. Aí o sol batia aqui, ele refletia numa chapa de zinco e aquecia as folhas. Chegava em torno de 45 graus, dependendo do dia. Aí secava a folha, sem precisar utilizar mufa, estufa, essas coisas. Não dava para queimar, mas dava para secar. E por aí vai. Muitos equipamentos que a gente produziu lá
nas disciplinas da engenharia. Dá para fazer aqui também na licenciatura sem problema nenhum para trabalhar essas ideias. Só dá um pouquinho de trabalho, né? Então, pessoal, na titulação de neutralização, lembrando que a gente mistura uma base mais um ácido para formar o quê? Um sal mais água. Quais são os fatores que eu tenho que observar? Os fatores que eu tenho que observar na hora de fazer uma titulação. Aí é que tá, né? Não é a titulação de neutralização, é na hora de fazer uma titulação. Qualquer que seja aquela titulação que eu esteja objetivando. Tá bom? Não é a titulação de neutralização em si. É o titulante, é o material a ser titulado e três fatores essenciais, né? Um indicador. Por que eu preciso de um indicador? Porque algumas reações, nem sempre precisa do indicador, outras você já consegue observar que ela acontece sem a presença de um indicador, por exemplo, uma titulação de precipitação. Uma titulação de precipitação, o precipitado já é o próprio indicador. Ele já indica que a reação aconteceu porque ele é menos solúvel na solução e, em função disso, ele surge e já indica que a reação aconteceu. Então, você tem que ter em conta que três fatores podem influenciar diretamente: o titulante, o titulado e o indicador. Por quê? Como falado na última aula, vai depender da solução. Vai depender da solução. Como assim vai depender da solução? Aquilo que você tiver a ser titulado é que você vai avaliar qual tipo de titulação a ser utilizada. Então, por exemplo, houve uma época que eu fiz um estudo que era no Rio Amazonas, e a gente fazia análise de acidez da água. E qual é o tipo, então, de titulação que eu posso utilizar para determinar a acidez? Né? Eu quero determinar a acidez. Posso utilizar a titulação de neutralização, não posso? Eu adiciono uma base, essa base com a característica de neutralizar esse ácido, acaba, então, formando sal e água. Só que existe um grande problema, porque a água do Rio Amazonas ela não é uma solução concentrada como de laboratório, que essencialmente você vai utilizar água destilada e uma matéria-prima, como o HCl, o H2SO4, HNO3, H2NO3, por aí vai. Ácido nítrico, sulfúrico, clorídrico, fosfórico, enfim. Por que o Rio Amazonas ele tem um alto... O pH ele fica em torno de 4. Depende muito da época do ano. Pelo alto teor de matéria orgânica. Que existe aí no rio, né? Então, esse alto teor de matéria orgânica aumenta a acidez. E pode influenciar também no outro fator que a gente chama de oxigênio dissolvido. Então, você pode fazer essa titulação de neutralização para determinar esse procedimento, que é a acidez. Um outro exemplo que eu posso dar a vocês é quando eu trabalhei com o processo de produção de biocombustível. Então, na produção de um biocombustível, que era o biodiesel, esse biodiesel ele era produzido a partir de óleo residual. O que acontece quando você esquenta um óleo? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer o que acontece quando você esquenta um óleo? Qual é a constituição de um óleo? Óleo de soja, por exemplo. A pessoa é soja. Estou falando de construção química, não de matéria-prima. Né? Ele é formado de quê?
Alguém? Vamos lá. Se manifestem. Participem. Chutem, Não, pelo menos. não faço ideia, professor. Você vai ler lá no rótulo do óleo, tá escrito assim, rico em ômega o quê? 6. Rico em ômega... Pai, isso tá errado. Né? Rico em ômega 9. Rico em ômega 12. Hein? O que significa essa palavra ômega 6, 9, 12? Os óleos eles são constituídos de triglicerídeos, que são cadeias de ácidos graxos. Olha só, para falar de titulação e neutralização, eu preciso saber um pouquinho de química geral, um pouquinho de bioquímica, né? Cadeias de ácidos. O que é um ácido graxo? Alguém sabe dizer o que é um ácido graxo? Acho que a gente chegou a falar disso na última aula, ou não? Que era um ácido graxo? Não falamos, não falamos. Não, então não, foi na outra turma. Acho que foi na turma de bioquímica. Ácido graxo significa gordo, vem do latim. Gordo, né? É por isso que a gente diz que quando a pessoa está gorda, é porque ela está comendo muito triglicerídeo, porque triglicerídeos ele vem de ácido graxo, e graxo vem da palavra gordo, que vem do latim. Por que ácido graxo? Por que ácido gordo? Porque são ácidos, né? Ácidos de cadeias longas. Por exemplo, você vai pegar lá um OH, vou botar aqui, C dupla O, OH, padrão. Né? E aí você tem um ácido graxo. Isso é um ácido graxo. Olha só a função ácida aqui. Qual é essa função? Ácido carboxílico, não é isso? E essa região aqui é uma região predominantemente formada de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Carbono e hidrogênio. Não é isso? O que acontece muito nessa região, então, ele é gordo porque o peso molecular dele é muito alto. Né? Se você for contabilizar, somar a massa molecular dessa molécula, eles são pesados em questão de molécula, comparado com outros, por exemplo. Compara com a molécula da água, é muito pesado. Então, tem tudo isso. Os triglicerídeos, pessoal, eles são esses ácidos que foram, vamos dizer assim, unidos uns com os outros. Então, houve uma fusão entre vários ácidos graxos. Eu vou colocar aqui essa região, quando a gente busca denominar ela, se você for buscar na internet, aparece assim, R1, que é radical 1. Porque nos ácidos graxos, a única coisa que muda é essa região que vem para cá. Você vai ter sempre essa função ácido carboxílico. Então, por exemplo, ela vai aparecer assim, R1, C, dupla O, OH. R2, o que é o R2? Esse radical que vem para cá, que significa, então, que essa região mudou. Como assim ela mudou? Pode ter aparecido uma dupla ligação, pode ter aparecido mais um carbono, então por aí vai. Voltando aqui, já que a gente falou de dupla ligação, e vocês que não sabiam sobre o que é o ômega 9, ômega 6 e ômega 12, quando você tem um ácido graxo muito grande e você então tem essa região longa aqui da cadeia, a gente tem um carbono bem aqui que a gente chama de carbono alfa. Bem aqui, ó, carbono alfa. O que é o carbono alfa? É o carbono que está mais próximo ali da função orgânica. Não é isso? Então, carbono alfa. A partir do momento que você conta do carbono alfa, você vai ter que achar o carbono de número 6. E ali naquele carbono você tem uma dupla ligação. E aí isso aqui é chamado de ômega 6.
O ômega 6 nada mais é do que um ácido graxo de cadeia longa com a presença de uma insaturação na posição de número 6 em relação ao carbono alfa. Então tem uma dupla ligação na posição 6 em relação ao carbono alfa. Isso aqui é um ômega 6. Ômega 9, você vem 7, 8, 9, dupla ligação. Carbono 12, 10, 11, 12, dupla ligação. Esse é o ômega 6, 9, 12. É a presença de uma insaturação. Aí surge aquela pergunta, né? Porque ele diz que quando você absorve, quando você come óleos ricos em carbono, em óleos ricos em ômega 6, 9, 12, há uma tendência na elevação do LDL, que é o óleo que é considerado, né, uma gordura boa. E aí, pessoal? Por que isso acontece? Existe uma relação de estrutura-atividade, que é a relação química com essa molécula, da seguinte forma. Imagine que você tem uma corda simples, e você quer, vamos dizer assim, parti-la no meio. É bem fácil, né? Você partir lá no meio quando ela só tem um fio. Agora pega uma corda com 2 fios, você já vai ficar mais difícil. Com 3, pior. Aí você vai enchendo de fio. Pega a tesoura e tenta cortar agora. É bem difícil. Pode-se fazer uma analogia a isso à presença da dupla ligação. O que acontece? Essa dupla ligação, ela confere uma determinada rigidez a esse óleo. E essa rigidez, então, ela confere uma certa estabilidade ao óleo. A essa cadeia de ácido graxo seria essa estabilidade. Quando uma molécula entra no organismo, ela tendencia então a reagir com outras que possam estar presentes no meio. Depende muito de onde ela vai ser absorvida, qual é a funcionalidade dela. Então, ao absorver, ela vai tentar reagir. O que acontece muito é que essas duplas ligações, elas conferem uma característica de estabilidade à estrutura, uma rigidez. Então é muito mais difícil essas moléculas se inserirem em determinados meios por causa dessa rigidez. Por quê? Imagina que você quer dobrar essa estrutura em cima dela mesma, é muito mais fácil você dobrar ela nas ligações simples do que nas ligações duplas. Porque essa rigidez confere essa característica, né, de você não conseguir dobrar. Acontece que também essas ligações, elas são denominadas ligações fracas, né? As ligações simples são ligações mais fortes do que as ligações duplas. E isso aqui pode ser um pico também de reatividade. Aí vocês estudam em estrutura e reatividade de compostos orgânicos, né? Para saber onde vai atacar, onde vai reagir, enfim. Estou dando só um exemplo. Então, eles são óleos considerados bons por essa determinada estabilidade em relação aos óleos que não possuem essa insaturação. E conseguem, então, se ligar a outras moléculas com uma maior facilidade e geram aquele acúmulo, né? E esse acúmulo que não é bom para o organismo. Tá? Enfim, entrei numa aula aqui um pouquinho de química orgânica para mostrar o que era o ômega 6, o ômega 2, ômega 9 e ômega 12. E aí eu vou falar aqui, então, sobre esses glicerídeos, que eu quero chegar na parte de neutralização. Então, o que acontece é que no óleo eles se ligam entre eles para formar ligações que a gente chama de triestres. Alguém lembra o que é um éster? Um éster? Vocês já tiveram a disciplina de química orgânica? Eu vou colocar mais um aqui, um R3 traço C dupla H. Vocês já tiveram aula de química orgânica durante o curso? Não, ainda não. Lembram de química orgânica alguma coisa? Aí é que tá, né? Lembrar de nenhum. Não? Nada, 0, 0, 0, 0. Zerado. O que é um éster? Qual é a diferença de um éster para um éter? É que existe muito essa confusão.
O éter não é um heteroátomo, alguma coisa assim. Eu acho. Não, não. Um éter não seria quando é o oxigênio e ele tá ligado entre dois carbonos? O éter, É o depois, éter. exato, né? Você tem um oxigênio entre dois carbonos. E o éster? Alguém lembra do éster? Quando vocês pensam aí, eu vou puxar aqui um artigo para vocês olharem um negócio. Dá para pesquisar aí, né? Puxa aí na internet o que é um éster. Qual é a diferença? Vocês precisam lembrar disso, porque eu vou acabar falando algumas coisas e vocês podem ficar perdidos apenas por não lembrar das funções orgânicas, né? E isso pode complicar a vida de vocês. Deixa eu ver aqui. Tentando achar o artigo. E aí, galera, nada? Tá, parece que o éster é uma Hum, reação de álcools e ácidos, onde o carbono ele faz uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. ele faz isso aqui, Sim, isso aí. não é isso? Um exemplo genérico, né? Então, esse aqui é o éster, essa função é um éster e essa função é um éter. O que você falou aí foi o processo de esterificação, que quando um ácido, que é esse ácido carboxílico, reage com o quê? Com um álcool, não é isso? Sim. Esterificação é quando eu pego esse ácido, vamos pegar aqui R1, né? Eu vou pegar o radical, dupla O, OH, na presença, por exemplo, de um etanol ou de um, vamos pegar um metanol, que é mais fácil, né? CH3OH, é só um. O que que você acha que vai formar aqui então? Pensa aí, vai sair um éster daí. Dessa reação aqui vai sair um éster. Se o éster é isso bem aqui, ó, o que que vai acontecer então aí nessa reação? Deixa eu só pegar o artigo aí, pensa aí, bate um print, dá uma pensadinha e já volta aqui nessa reação. Saber do processo reacional. Eu quero achar esse artigo porque lá tem uma paradinha também que eu quero mostrar para vocês sobre isso. Achei. E depois eu vou voltar nele aqui. É que fala desse processo aí também. Não é ainda o artigo que eu quero, tem um outro, mas depois a gente vê o outro. E aí, já descobriu o que acontece aqui? O que que vai acontecer na produção de uma esterificação? O que você vai ter? Vai ter a formação de um éster, você tem um ácido carboxílico mais um álcool. Quando há essa reação, a gente chama de esterificação, né? Fazendo um adendo, já que você deu uma pesquisada bacana aí pra gente. É a reação de esterificação. Essa reação vai produzir o quê? Um éster mais o quê? Mais água. Essa reação ela é reversível, tá? É uma reação reversível e pode acontecer então a hidrólise desse éster para a formação de um ácido carboxílico mais alto, tá? Então, se vai reagir um metanol com um ácido qualquer, o que vai acontecer? Vai ficar R1C dupla O OH, aí esse H que estava aqui, ele vai sair, né? Você vai ter aqui então o oxigênio negativo mais um H positivo na presença de um CH3OH. Só que vai faltar para ele aqui ele fazer uma ligação positiva, não é isso? Porque ele está eletronegativo.
quando ele está mais negativo, ele precisa de alguém positivo. Só que esse hidrogênio está em solução. O que vai acontecer? Essa hidroxila que está aqui, ó, essa hidroxila que está ligada àquele metanol, ele vai se desprender, então, do CH3. Esse CH3 vai ficar positivo e essa hidroxila vai ficar o quê? Negativa. Então, vai acontecer a seguinte reação. Esse R1 que carrega aquela cadeia longa com um oxigênio negativo vai encontrar quem? Esse CH3 positivo em solução, e aquele hidrogênio que estava em solução vai encontrar quem? Essa hidroxila. Essa reação, quando acontecer, então, vai ficar o quê? CH3, aí você já percebe aqui a formação da função éster, porque esse radical bem aqui vai ter um carbono, e aqui você tem outro carbono, então aqui você já tem um éster. E esse H com esse OH- vai formar o quê? Uma molécula de água. Então vai ter uma esterificação, que é quando você tem o ácido carboxílico com um álcool, ácido carboxílico mais álcool, para formar a água mais um éster. Esse processo ele é reversível, por quê? Porque essa molécula de água em solução ela é autoionizável, né? Se você botar ela também, por exemplo, dependendo da solução, vai depender do meio, né? Não dá para dizer assim, pô, pega um éster, bota água e vai virar. Não, vai depender do meio. Não entendo que essa reação, por ser reversível, ela vai acontecer apenas se você misturar éster mais água. Depende do meio, tá, pessoal? Então, há essa tendência de autoionização. Então, se for solução aquosa, ele vai ficar positivo, né? CH3O+, pelo processo de autoionização da água. Ou pode acontecer uma dissociação, né? Que aí a hidroxila vai sair daqui, vai ficar o H+, aquele CH3 vai se desprender do OH também e vai voltar aquele processo inicial. Então, você vai ter um processo de reversão. E esse processo, na presença de água, a gente chama de quê? De hidrólise. Tá? E isso aqui é uma hidrólise. Que é quando esse processo inverso acontece, quando na presença de água você tem essa hidratação de um éster. A hidrólise acontece em vários casos. Tranquilo? No caso, foi bem falado essa esterificação, porque na reação de um triglicerídeo, o que acontece é que, olha só, a gente colocou aqui, eu vou apagar, né? A gente fez esse adendo porque eu estava falando do éster. Então, lá no nosso óleo, o que acontece é que houve esse processo na extração, na presença, enfim, deles se ligarem um com o outro. Então, eu vou apagar para colocar mais bonitinho aqui, que aqui está meio bagunçado. Então, vai ficar R1 ligado a um C dupla O e esse carbono ligado, então, aos outros radicais, que é o radical 2, e aí ele vai realizando essas ligações que a gente chama de ligação de triésteres. Deixa eu fazer aqui bacaninha. R1, R2, R3, C, C, C. O, porque aqui vai ter um oxigênio. Mais ou menos isso aqui. Aqui. Aqui tá meio bagunçadinho. Então, vai ter uma formação de uma cadeia longa, e essa cadeia longa vai permitir, então, a formação dos triésteres, e esses triésteres, eles entram numa reação que a gente chama de reação de transesterificação. Aí observa que aqui é transesterificação, não é esterificação. A transesterificação é quando eu quebro essas cadeias longas de triésteres, e aí eu já formo o quê? Monoésteres. Por um processo da presença do álcool. Você coloca um álcool que vai realizar essa quebra das cadeias. Eu vou mostrar aqui para vocês essas cadeias longas, só que é uma outra modificação. Deixa eu pegar aqui.
Olha só. Então aqui a gente tem um éster, ó. Esse aqui era óleo de patauá, só que o nosso objetivo era outro, não era uma transesterificação, mas é para vocês terem uma ideia da mudança dessa cadeia, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa cadeia longa. Aqui é o etilpalmitato, que é o éster, o monoéster do ácido graxo do palmitato. Aí o nome que se dá é o etilpalmitato, pela presença da ligação de éster aqui. Então você tem o etil. Por que etil? É porque, olha só, quando a cadeia acaba aqui, ó, C dupla O, você vai ter um bem aqui, ó, um carbono bem aqui e um carbono bem aqui. A nomenclatura é carbono. Vocês lembram de nomenclatura de compostos orgânicos, pessoal? Ou não? Alguém lembra? Alguém já viu nomenclatura de compostos orgânicos? Eu me lembro mais ou menos. Já no ensino médio. Pois é. Porque vou colocar aqui só rapidinho para a gente entender aquilo lá. Fica assim, um carbono, dois, vou botar até o 4, porque do 5 para frente é pent, hex, hept, oct, non, né, dec. Então é met, et, prop e but, né? Aí vai depender aqui, esse é o prefixo, né? Chama de prefixo que vem antes. Então, por exemplo, CH4, ele é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto, a terminação é O, né? Letra O. Se tiver apenas ligações simples, então você tem ligações simples, duplas ou triplas. Tripla. Isso. Aí você vai ter an, em e in, né? Se tiver só ligação simples, an, duplas, em e in. Então aqui você tem um carbono, prefixo met. Apenas ligações simples, porque o CH4, quando você abre, ele fica isso aqui, né? Você não tem presença de ligações duplas. Qual é o sufixo? É an. Por ser hidrocarboneto, termina em O. Então fica metano. Tá? Então você precisa lembrar isso aí. No caso aqui, por que fica etil? Porque fica dois carbonos quando se passa. Então é etil palmitato, porque ato é a terminação de éster. Né? Aí você vai ver isso aqui. Por que palmitato? Porque na realidade foi o nome que se deu para melhorar a compreensão de um ácido graxo grande, porque você for falar o nome do etilpalmitato, eu nem lembro de cabeça, né? Eu vou colocar aqui. O ácido palmítico, né? Bora ver se a gente pega aqui no... Não é o ideal, né? Mas o Wikipedia sempre salva a vida de todo mundo. Cadê o nome UIUPAC? Ácido hexadecanoico, mas ele tem outro nome. Eu vou expandir aqui. E a gente já vai descobrir. Porque ele não está me dando o nome correto. Eu quero aquele nome bacana. Vocês sabem qual é o nome que eu estou falando, né? Ou não? Olha só, o sistema é foda, né? Ele já gerou como ácido palmítico. Ah, desgraçado. Ah, desgraçado. Eu não tô afim de terminar o nome dele. Ácido palmítico. Bora ver se aparece. UPAC. Aqui. Agora vai aparecer. Abre aí. Olha. Esse aqui é o linoleico. Ó. É cis 9,12 octadecanoico ácido. Esse é o nome dele mesmo, ácido linoleico. Acho que até tem um aqui. Bora ver. Ó, é do linoleico, é o linoleato, porque ele está na forma de um éster aqui, então aparece etil, porque tem dois carbonos depois do oxigênio. Ato, porque é um éster.
E aparece aqui cis, por que aparece cis aqui? Ele tem duas duplas ligações, não é isso? Olha só, duas duplas ligações. Cis significa a rotatividade da luz na forma de o quê? De quando você faz a isomeria, né? Estereoisômero, você tem o cis e tem o trans. Aí você vai avaliar se você tem as ligações para cima ou para baixo iguais ou diferentes. Se os dois iguais estão para baixo, você tem então o cis. Se tem os dois iguais para regiões diferentes, ele vai dar essa. Eu vou mostrar aqui. Calma aí. Eu gosto de mostrar porque o visual, né? Ele é mais fácil. Eu vou pegar aqui de novo eu vou abrir a estrutura ali, vocês já vão visualizar isso no visual, que fica mais fácil de entender quando a gente tem a imagem. Então, eu vou colocar aqui, vou gerar essa estrutura, eu vou colocar ela bem aqui e agora eu vou explicitar os, os hidrogênios. Cadê? Aqui. Aí, estão vendo aí? Sim. É que aquela estrutura estava fechada, né? Ela não estava aparecendo os hidrogênios. Aí pega a dupla ligação aqui. O que acontece quando você chega na dupla ligação? Pensa comigo aí. Você tem os carbonos e você tem os hidrogênios. Porque aqui ele explicitou apenas um hidrogênio, né? Porque você vai ter mais hidrogênios aqui. Na verdade, não, tá certo. Que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo, tá. Então você vai ter o carbono, o hidrogênio. Por que os hidrogênios ficam em lados opostos, né? O que você acha em relação a isso? Pensa aí. Mas por que se dá o nome cis? Eu acho que aqui ele não vai dar o nome opaco, ele vai dar o nome igual aquele um lá. Ah, não, tá aqui. Ó, só que ele gerou o E, que é a outra denominação. Pode ver que vai dar praticamente o mesmo nome, que é o nome IUPAC 912. Por que 912? Lembram do ômega? Aqui você tem um ácido, o ácido palmítico, ou é o linoleico, ele é um ômega 9 e 12 ao mesmo tempo. Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chega no 9, você tem uma dupla ligação. 10, 11. Chega no 12, você tem uma dupla ligação. Então, 9, 12, cis. Eu tô achando que tá errado ali, porque para mim isso aqui é um trans. Trans, pessoal, significa a seguinte forma de ligação. Cis é assim, você tem uma ligação, vou colocar aqui um exemplo, Cl, não sei nem se isso aqui pode existir, mas eu vou colocar, e dois hidrogênios. Isso aqui é um trans ou é um cis, pessoal? Um trans. Um trans, por quê? Porque o trans, os átomos iguais, eles estão em oposição, né? Um está para cima e outro está para baixo. Aí vamos imaginar aqui que você tem o contrário. Os dois CLs para baixo e os dois hidrogênios para cima. Então aqui já é o quê? Cis. Cis. Aí é assim que diz, que é qual é o cis, qual é o trans. Por isso que aparece lá, cis, porque vai depender da rotação. O meu software aqui está me mostrando que esses dois hidrogênios eles estão em posições opostas. Então, tecnicamente, seria um trans. Agora eu tenho que analisar em relação a quem está avaliando, né? Enfim, vamos ficar com o cis. Depois eu abro a estrutura bacaninha para todo mundo ver. Porque aqui o software pode estar desatualizado. Esse software já é antigão. Aí ele vai só abrir em relação. Às vezes ele dá uns erros, porque ele tem uma otimização estrutural aqui que eu não apliquei nele. Vocês podem ver que aqui a estrutura ela tá plana, mas eu posso otimizar ela para eu avaliar ela em relação a como os hidrogênios estão realmente naquela estrutura. Aqui.
Oxe, é que ele não está me mostrando todos os hidrogênios. Olha aí, tá vendo como mudou a estrutura? Ó, ela está em 3D agora. Olha, aqui lá é o plano. Então tem que analisar esse cis aqui em relação a isso aqui, ó. Cadê nossas duplas ligações? Tá bem aqui. Ó, estão em lados opostos. Tá vendo aí? Bem aqui, ó. Lados opostos. Enfim, vamos perder tempo com isso, não é necessário. O que eu queria mostrar para vocês é esses ácidos. Então, observem que o que muda nos ácidos é essa região aqui, ó. Aqui ele está na forma de éster. Cada éster é respectivo a um ácido graxo, que é aquela reação de esterificação que foi realizada aqui. Então, tem o estereato, o oleato, o linoleato e o palmitato, que era ácido palmítico, linoleico, oleico e o esteárico. Aqui a gente fez uma reação de amidação que não vem ao caso, mas agora voltar aqui, eu quero mostrar para vocês outra situação. Deixa eu limpar. Que é essa reação de transesterificação e determinação de acidez. Então, o que acontece com o óleo quando você frita ele? A gente faz o processo de fritura, né? Aquele éster, que era um triéster, também chamado de triglicerídeo, ele foi quebrado em monoéster. Aí o que acontece? Você quebra em monoéster pelo processo de aquecimento, porque quando você aquece a substância, ela também é um processo catalítico de reação. E aí esse aquecimento acaba por quebrar algumas ligações mais frágeis. Esse monoéster, aí você pega o óleo e deixa lá na panela um tempo em cima da mesa, ele tem a presença de umidade, né? A umidade. A umidade é água. E essa água, com um ambiente favorável, pode converter esse monoéster em ácidos, né? Aqueles famosos ácidos graxos que a gente viu lá, que é uma reação inversa chamada de hidrólise. Quando você compra o famoso azeite, para quem compra e gosta de azeite de oliva, que é o olho da cara, né? Qual é o índice de acidez? Alguém já percebeu isso lá? Índice de acidez no no azeite de oliva, o ideal é menor que 0,5, né? Miligramas de KOH por grama de óleo. Depende da metodologia utilizada. Isso aqui foi a determinação do índice de acidez por neutralização. Então, essa hidrólise acaba com óleo que forma monoéster e forma ácido graxo. O que a gente fazia? Coletava esse óleo residual e com esse óleo residual a gente produzia os monoésteres. Só que o que acontecia? Alguns desses monoésteres eles já tinham sido quebrados pelo processo de aquecimento e pelo processo de hidrólise natural ali que acontece com o tempo. Você não guarda com qualidade esse óleo. Aí o que a gente fazia? Fazia determinação do índice de acidez. Como é que é essa determinação do índice de acidez? Fazia uma titulação por neutralização, né? Onde o meu titulado era quem? O meu titulado era o óleo, o meu titulante era o NaOH. Por que a gente usava o NaOH? Porque a gente usava um processo de conversão. O KOH, ou KOH, né, que eu mostrei ali antes, é o hidróxido de potássio, ele é mais caro. E a gente não tinha na época. E a gente usava o NaOH para um processo de conversão. E você tem um indicador. Qual é o melhor indicador por um processo de titulação de neutralização, pessoal? Qual é que você acha? Já ouviram falar na fenolftaleína? Sim. Né? Na fenolftaleína, que era o indicador. Então a gente colocava na bureta o titulante, que era o NaOH. No LMI você colocava o titulado, que era o óleo. Só que esse óleo ele estava na presença de éter mais álcool na proporção de 2:1 e fazia a titulação.
e utilizava uma equaçãozinha para determinar o índice de acidez, que era... Deixa eu lembrar de cabeça aqui. Existe um valor... Olha, eu estou dando um exemplo aqui até de um processo de titulação para vocês quando for fazer experimentação, tá vendo aí? Vocês não vão ter éter, mas tem um processo aqui que dá para substituir o éter. Era o fator de correção vezes o volume gasto na bureta vezes... Eu não lembro qual era o valor. Dividido pelo peso do óleo, que era 2 gramas aproximadamente. Tem mais um valor aqui que eu não lembro de cabeça. Faz um tempão. Faz um bom tempo que eu não faço isso. E aí determinava o índice de acidez. Tá? Então, esse processo de titulação que era realizado pelo indicador. Como é que eu sabia qual era o titulante a ser utilizado? Porque eu sabia que o titulado ele era um óleo na presença de ácido graxo, né? Para realizar o processo de transesterificação. Então, esse titulado tinha grande quantidade de ácido, assim, grande entre aspas, né? Mas que precisava de um titulante básico para que ocasionasse, então, um processo de neutralização. A neutralização acontecendo, então, eu ia anotar esse volume gasto e avaliar, então, essa reação. Esse índice de acidez aqui é uma equaçãozinha mais específica, mas você pode determinar também calculando pela própria reação de transesterificação, como a gente viu na última aula, né? A gente chegou a ver 2 exemplos, não foi isso? Foi ou não foi? Vocês lembram dos exemplos ainda? Chegaram a anotar, né? Sim, eu acho que foi do hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, eu acho. Exato. A gente usou os dois, que é a base, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo 3 para a gente tentar resolver. Tá, antes de eu colocar esse exemplo, eu lembrei de outra situação. Vocês lembram dos cálculos de concentração? Tem algumas equações aqui que eu preciso saber. Cálculo de concentração, diluição de solução. Diluição de soluções. E mais? Eu preciso saber estequiometria de reação, né? Lembra da estequiometria de reação? Que a gente viu na última aula. Então, como é que eu calculo a concentração? Que viu na última aula. Molaridade, né? Diluição de soluções. M1, V1 igual a M2, V2. Tranquilo, e a estequiometria é a própria equação química que vai me demonstrar como a reação acontece. Para que vocês saibam isso, então, e consigam resolver o exemplo 3, tá bom? Vou colocar um exemplo 3. E aí vocês anotem e resolvam, porque ela vai valer como avaliação também no processo avaliativo.
Oi, quem é? Ô? Diego, teu áudio tá ligado. Ah, desculpa, gente. Oh, aqui é metade, tá? Não é o dobro. Então, aí vocês anotem e tentem resolver. Não, resolvam, né? Para entregar como processo avaliativo. Uma solução com concentração desconhecida foi titulada como ácido clorídrico com 0,5 molar. A solução a ser titulada é de NaOH com volume de 25 ml. Aí, após o processo de titulação, quando a gente faz a titulação, a gente quer descobrir o quê? Hum? Quando eu faço titulação, eu quero descobrir o quê? Hum? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se na última aula, o que a gente vai descobrir quando a gente faz a titulação? Não tenho pressa. Na aula é até 6h30. É a concentração? Também, né? A gente quer descobrir a concentração e a massa presente na amostra, Sim. tá? Por exemplo, Aí, após esse processo de titulação, a alíquota da solução de NaOH foi diluída até atingir metade da concentração inicial. Determine a massa presente nessa amostra. Eu quero saber qual a massa que tinha na amostra final diluída. Então, você descobriu a concentração dessa amostra de NaOH. Aí você pegou uma alíquota, que aí de observação. A alíquota tem 10 ml. Então você pegou 10 ml daquela solução que inicialmente você não conhece a concentração. Beleza? Aí eu peguei 10 ml dela e eu quero atingir uma concentração que seja metade da inicial. Você precisa então diluir. Quando eu diluir, eu vou atingir essa metade, essa concentração a metade. E essa concentração de metade tem uma massa. Qual é essa massa presente ali naquela amostra final? Tá? É isso que eu quero saber. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida na questão? Não? Beleza, então. você ainda não apague que eu estou copiando, tá? Tá bom. Prazo de entrega até a semana que vem. Dá esse prazo razoável aí, dá para resolver até hoje, né? Até agora. Mas é um prazo razoável, hein? Esse exemplo, professor, pra gente entregar semana que vem lá pelo classe? Eu vou criar lá a atividade, a gente entrega por lá, tá? Ok. Eu vou anotar aqui também, que aí eu vou digitar Eu vou bater print disso e mandar lá no grupo da sala, já que tem algumas pessoas que não participaram. Pois é.
Não, que eu vou colocar o comando também lá no Classroom para que também se o cara fosse essa porra lá, ele tem. Ok. Isso eu já copiei, tá? Tá, eu tô só anotando aqui também. Eu mandei também foto lá no grupo da turma. Ok. Mas tá tranquila a questão, né? Acho que Ó, sim. sabem usar a fórmula de diluição ou não? Lembram? Sim, eu acho. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Oi, professor, Diga. tem como você ler de novo essa pergunta? Porque eu não estou entendendo direito a sua letra. Tá. É que eu Por escrevi favor. rápido aí. Ficou escroto mesmo. Uma solução com concentração desconhecida foi titulada com HCl a 0,5 molar. A solução a ser titulada é de NaOH com um volume de 25 ml. Após o processo de titulação, a alíquota da solução, que é essa de NaOH, foi diluída até atingir a metade da concentração inicial. É determinar a massa presente então nessa amostra. Eu vou colocar aqui nessa amostra final, que é para ficar ciente, né? Sabendo que a alíquota que tu pegou para diluir é de 10 ml. Deu para entender? Sim, professor. Beleza. A aula de hoje, professor, o senhor vai colocar lá no classe? Eu vou criar daqui a pouco os dois links da aula, que eu ainda vou dar aula daqui de 6h30, mais tarde, lá para as 10 horas, eu vou criar os dois links, que é o da última aula e o dessa, lá no YouTube, fazer o upload, e aí eu vou lançar lá no Classroom. Eu mando até no grupo para vocês também, o link do YouTube, tá? Ok. Beleza. Então, pessoal, esse software aqui que eu estava usando é um software bacaninha, né? Vocês viram aí que dá para ver algumas coisinhas bem legais em relação ao processo. E esse artigo aqui foi um artigo que a gente fazia o processo de amidação dessas moléculas, né? Observa que em relação àquela estrutura inicial, o que mudou-se, né, foi a relação dessa presença de uma isopropilamina, bem aqui, ó. Tá vendo que só saiu aquele oxigênio e entrou essa amida aqui. Amida não, amina, desculpa. Essa amina, onde tinha aquele oxigênio, a gente chama desse processo de amidação. Por que amidação? Qual é a diferença de uma amina para uma amida? Né? Aí tem outra diferenciação que às vezes se confunde também, né? Qual é a diferença de uma amida para uma amida? Vocês lembram também? Amida versus amina. A amida, ela tá ali naquela. Vocês podem ver aqui, ó. É um nitrogênio ligado a uma carbonila, que é tipo C dupla O, né? N, H, e ali tem outro carbono e por aí vai. Vou colocar aqui um radical, só para ficar exemplificado. E a amina não, que era aquela inserção da isopropil, ela só é o NH, né, ligado aos os próprios carbonos ali da isopropil. Né? Você tem aqui CH3. Por que chama isopropilamina? CH e NH2. Né? Isopropil porque você tem dois radicais aqui iguais, ó. CH3, CH3, isopropil, porque é três carbonos, né? Três carbonos é prop, propilamina, iso de igual, propil de 3 e amina dessa amina que aparece bem aqui. Então a amina ela é diferente
Por isso, né, não tem a carbonila, é só um grupo NH2 e aqui é o NH, porque ele já está com duas ligações. Aí você tem diferenciação entre amina primária, secundária e terciária. Sabe qual é a diferença entre uma e outra? A primária, secundária e terciária. A primária é essa aqui, ó, ela está ligada a apenas um carbono, né? Qual é a secundária? A secundária ela vai estar ligada entre dois carbonos. E a terciária ela está ligada a três carbonos, tá? É mais ou menos isso. Bem simples aí a diferenciação. E aí você tem isso. Aqui tem as outras análises que a gente faz para realmente comprovar que houve a mudança. Esse aqui é chamado de cromatógrafo gasoso acoplado a um espectro de massa. Isso aqui que vocês estão vendo é o chamado espectro de massa. Que vocês observarem aqui, a gente tem chamado pico base. Então, observa aqui, você tem uma massa molar bem aqui, ó, de 310. Esse 310 aparece bem aqui. O que acontece com esses outros numerozinhos que aparecem nesse espectro? É que quando essa molécula passa lá no espectro, ela começa a quebrar. E ela vai quebrando, e cada vez que ela quebra, vai aparecendo um pico desse aqui, ó. Então, inicialmente, ela passou inteira, 310, e aí ela foi quebrando até chegar na menor unidade lá, que foi 51. É o máximo que ele conseguiu quebrar. Quebra por aquecimento, né? Você aquece essa molécula e ela vai quebrando. Aqui é a mesma coisa. Observa que tem dois picos aqui fora do padrão, que é possivelmente impureza, mas começa em 323, que é a massa molar da molécula inteira. Aí observa que a partir daqui ela começou a quebrar, até chegar em 55, que é a unidade menor. Isso aqui, pessoal, vocês devem ver mais para frente, ou se não verem, deveriam ver em química instrumental, né? Então aqui é um infravermelho que mostra a diferença entre as substâncias produzidas, né? Ele é uma técnica assim bem não tão específica, mas que também delineia e dá a base para você confirmar os dados obtidos. Esse aqui é o RMN, né? RMN de carbono, é diferente do RMN de hidrogênio. E teve uma outra atividade que a gente aplicou aqui, que foi a análise de superfície de resposta. Foi esse gráficozinho aqui. Queria ter a possibilidade de mostrar para vocês tudo isso aí, mas é muito tempo que se precisa e não é o fato da nossa disciplina. Tá? Resolvam então, pessoal, 6 horas. Vou deixar essa meia horinha aí para vocês tentarem resolver a atividade e trabalhar aí na divisão das duplas para a entrega do trabalho daqui 2 semanas. Então, ficou essa atividadezinha bem pequena, né? Não vai dar muito trabalho. Deixa eu mostrar aqui, então. Eu falei que ia mostrar, não mostrei. Que é essa diluição de solução, né? A diluição de solução, pessoal, você tem uma solução 1 com uma concentração 1, né? E um volume 1. Então, você tem M1, V1. Aí você pega uma alíquota de água ou de qualquer outra substância e você vem aqui e dilui, né? Que é adicionar um solvente. Para encontrar, então, uma solução 2 com uma concentração 2 e um volume 2. Então, imaginemos que a concentração inicial dela seria 1 molar, e o volume seria 50 ml. Aí você quer diminuir essa concentração, que é o caso ali. Eu quero atingir a metade da concentração. Qual é a metade de 1? Aqui nesse caso vai ser 0,5, né? E o volume? É o volume 2 da solução, ó. É o volume 2 da solução, que eu não sei. O volume 2 da solução. Eu preciso saber qual é esse volume 2. Então, V2, 1 vezes 50 é 50. O 0,5 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 50 para meio. O volume 2 é igual a 100 ml. Esse é o volume da concentração 2. Só que
inicialmente, quanto tinha o volume da solução 50 ml? Para eu atingir 100 ml, qual é o volume de água que eu preciso adicionar? 50 ml, não é isso? Então, Sim. adicionando 50 ml, eu atingo os 100, né? Então, vou colocar 50 mais 50. Eu vou chegar nessa solução de 100 ml e uma concentração de 0,5 quê? Molar. É algo parecido que você vai fazer. O que vai acontecer aqui é que você vai titular essa solução, né, com essa solução de HCl, vai descobrir qual foi o volume de HCl, vai achar a massa, vai usar a reação estequiométrica para descobrir a massa que foi utilizada, que tinha presente ali naquela solução de 25 ml, né? Aí, ao fazer isso, você vai descobrir, então, ao descobrir a massa, você vai descobrir a concentração. Outro adendo, pessoal, não esqueçam, olha só, eu titulei uma solução de NaOH que tinha quanto de volume? 25 ml. Só que eu reservei uma alíquota de 10 ml para essa reação. Então, prestem atenção nessas situações, tá? Após o processo, então, você vai ter que determinar essa massa. Determinando a massa, você consegue determinar a concentração em função do volume. Não é isso? Agora, pensa bem como tu vai ver isso aí, porque presta atenção na seguinte situação. Se eu tenho uma solução inicial a 1 molar, né? Imagina só, só para vocês não se perderem na questão, porque senão vocês vão se esvaiar em erro, porque acontece a seguinte situação. Olha aí, eu tinha uma solução, a solução a ser titulada, ela era de 25 ml, não é isso? Presta atenção, 25 ml. Só que essa foi a solução titulada. E eu tinha uma solução aqui de 10 ml. Eu reservei para fazer o quê? A diluição, não é isso? Mas essas duas soluções, elas vieram da onde? De uma solução com mesma o quê? Mesma concentração. Por quê? Porque quando você pega uma alíquota daquela solução que tinha uma concentração inicial, essa massa que vem com essa alíquota, ela é proporcional a esse volume. Então, imagine o seguinte, se você for titular isso aqui, você vai encontrar uma massa X, não é isso? Vai ter uma massa que está presente em 25 ml. Só que essa massa, ela corresponde a uma concentração em função de quem? Dos 25 ml. Então, essa concentração dos 25 ml é a mesma concentração de quem? Dos 10 ml. Porque acontece muito da pessoa querer pegar a massa e dizer que a massa presente nos 25 é a mesma presente nos 10. Aí já errou. Então, atento que você está trabalhando com um processo de concentração e não de massa. Porque se eu pedisse a massa total juntando os 35 ml, o que você teria que fazer? Né? Você ia achar a concentração dos 25, essa concentração você iria aplicar os 10 ml e aplicar o quê? A fórmula de concentração. Porque o volume você tem, a massa molar você tem e a molaridade você vai descobrir, a massa presente em 10 ml é diferente da massa presente em 25. Mas ela é proporcional àquela alíquota da solução que tinha como um todo 35 ml. Tranquilo? Então, não se confundam na hora de aplicar a fórmula, porque vocês só têm que atentar para o seguinte, que a concentração dessa de 25 ml, ela vai ser igual à concentração da solução de 10. E aí é só aplicar a equação de diluição de solução. Beleza? Deu para entender, pessoal? Sim, dá para entender. Tá? Porque o que acontece muito é que a pessoa acha uma massa e acha que essa massa também está presente em 10 ml. Aí vai pegar essa massa e vai calcular uma concentração para 10 ml, já vai dar uma concentração diferente. Por quê?
Porque a massa presente em 25 ml é bem maior do que a de 10, né? É 2,5 vezes maior. Se for considerar a proporcionalidade de concentração, porque é a mesma solução. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá? Então, beleza. Aí, no Então, caso, então, vai ser 35 ml, né? Vai tomar as duas massas? atenta para a questão da concentração. O que tu vai te focar é a concentração, beleza? Tá. Entendi. Beleza? Tá. É Obrigada. isso, tá? A Rosiane Pinheiro saiu da aula às 18 horas. Nem vi, é porque às vezes não aparece, né? Enfim, tranquilo. Professor, o Pablo, ele teve que sair também mais cedo porque ele tinha que trabalhar. Tranquilo. Então tá. Valeu, pessoal. Entrem lá na turma, mas depois eu vou conversando com vocês pelo grupo e a gente vai alinhando. Não esqueça de entregar o trabalho e de providenciar o experimento. Fechou? Fechou. Beleza, então. Valeu. Até a próxima aula. Até a próxima. Chamo, pode falar. Disponibilize o vídeo ainda hoje para eu assistir, porque não foi uma aula muito produtiva para mim. Tá bom? Então, eu vou assistir ainda hoje, tá? Obrigada. Tranquilo, tá. Eu vou tentar. Até mais tarde eu já coloco para vocês, tá bom?